Fala, torcedor. E o Atlético Mineiro, hein? Fico triste por causa do Hulk, porque o Hulk merecia muito esse título no Atlético Mineiro, sabe? O craque do time, o ídolo do time, perde um dos pênaltis e o Atlético perde a final da Sul-Americana pro Lanús. Como se coloca o Biel para bater pênaltis quando o cara já tinha errado 2 vezes. Creamos 5, 6, 7 ocasiões de gol claras. Personalidade não tem. Os penais escancararam a falta de personalidade e de confiança de boa parte desse grupo aí. Que noite tensa na final da Sul-Americana. Nos pênaltis, Hulk, Biel e Vitor Hugo acabaram desperdiçando suas cobranças e o Galo viu o tão sonhado título escapar, ficando com o vice da Sula e deixando a torcida indignada. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Que situação bizarra do Atlético Mineiro. O Atlético chegou em 2 finais no ano passado. Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as 2. Copa do Brasil pro Flamengo, Libertadores pro Botafogo. Nesse ano, chega na final da Sul-Americana. O torcedor atleticano otimista, porque dessa vez o Atlético Mineiro era bem favorito. É muito mais time que o Lanús. Cara, o Atlético perdeu muito gol. Na prorrogação, 2 gols, cara a cara com o goleiro. E ainda com a crueldade, né? Ainda um detalhe de crueldade. O craque do time, o ídolo do time, perde um dos pênaltis e o Atlético perde a final da Sul-Americana pro Lanús. Gente, o Atlético era muito favorito. Não dá pra achar super normal perder uma final pro Lanús com o elenco que tem o Galo, com os salários altíssimos que tem no Atlético Mineiro. Agora, é uma situação bizarra, é uma nuvem negra em 3 finais. Nos últimos anos, o Atlético Mineiro perdeu as 3. Bizarro. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Chega pra cá, tô lúcido, tá? É muito perigoso gravar vídeo no calor do resultado, mas eu tenho esse compromisso aqui, então eu vou fazer. Tudo encaminhado pro Atlético ser campeão, né? Mais torcida no estádio, mais elenco, time melhor, técnico melhor, mas fracassou. E fracassou, mais uma vez, pela incompetência, pela falta de atitude, pela falta daquilo que durante toda a temporada a gente destaca aqui. Personalidade não tem. Os penais escancararam a falta de personalidade e de confiança de boa parte desse grupo aí. Quem tem o mínimo de personalidade e confiança jogou e deu resposta. Everson, Igor Gomes, Dudu, que não deveria ter saído, né? Não vou destacar o Vitor Hugo, não. Fez até um bom jogo, mas quando foi bater o pênalti, chega, farda, joga e perde pênalti, né? Rebolou pra bater o pênalti. Se bate pênalti daquele jeito, né, Vitor Hugo? Aí entra o Biel, honestamente, não tem tamanho pra jogar no Atlético. Falando em tamanho, tomara que quem trouxe o Biel para o Atlético entenda o tamanho desse prejuízo que o Biel trouxe aí nessa decisão. 2 bolas na frente do gol, ramelou. Pênalti, ramelou de novo. Quando um jogador decide numa final, come a bola numa final, a gente destaca. Então por que quando um jogador é protagonista do fracasso, eu não posso destacar? Outro jogador, defendi aqui, gravei vídeo ontem, falei dele, mas que em momentos importantes e decisivos, principalmente em pênaltis, ele falhou mais uma vez. E eu me refiro ao maior da história do Atlético, que é o Hulk. Não jogou absolutamente nada, ainda perdeu o pênalti, mais um pênalti perdido em decisão pelo Hulk. Foi um nada em campo. O Hulk fez número em campo, número. E ficou até o final para bater o pênalti. A única coisa que se esperava dele, ele foi lá e perdeu. O Everson fez o que pôde, goleiraço, São Everson, mas a cota de milagre também bate no limite, né? Então eu apostava nesse título aí, apostava mesmo, mas perdi a aposta para um Galo absolutamente sem personalidade, sem confiança, sem atitude. E que eu lamento ter que dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Eu tô falando do jogo de hoje, eu tô falando da decisão de hoje, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, do que esse time fez até aqui na temporada. Esse atual elenco do Atlético, boa parte dele, senta à mesa e negocia com a derrota e com o fracasso. Com frequência. Se eu sou resultadista, é claro que eu sou, gente. Com a finalidade de disputar 3 finais e fracassar nas 3. A finalidade é disputar, pra mim não. Então reafirmo, boa parte desse atual elenco aí tem o rótulo do fracasso na testa. 3 finais perdidas e uma delas que foi a de hoje, sinceramente inaceitável. Jogou contra um time de bairro, pequeno, com pouca torcida, sem nenhuma tradição, mas que encarou com humildade. Sabia que não tinha força para encarar mesmo de peito aberto, levou o jogo pros pênaltis e ganhou do Atlético.
3 fracassos em menos de um ano. Tá na hora da gente falar de quem planeja tudo isso aí, de quem demite, de quem contrata, de quem mantém e de quem não aparece para explicar. Porque boa parte desse elenco aí é formado por quem não tem o sangue atleticano nas veias. E isso é inaceitável. Vergonhoso isso que aconteceu no Paraguai. Tem muita gente que precisa explicar isso aí. Beijo na alma. Rapaziada, eu achei de verdade, eu tinha certeza que o Atlético Mineiro fosse vencer essa Sul-Americana. Eu falo, assim, eu não falei secando nem gorando não, que eu não sou disso. Alguns torcedores até falaram, você tá gorando, Não, cara, eu tinha certeza que o Atlético ganhar, porque o Lanús é muito abaixo. Mas sem brincadeira, que jogo foi esse do Atlético Mineiro? Jogou mal demais, pô. O Atlético jogou mal demais, pô. Que isso, cara. Agora o São Paulo, né? Tem que ganhar alguma coisa aqui no Brasil, né? Tem que ganhar alguma coisa aqui no Brasil. Não adianta. Acabou, fica com um cara assim, pra um lado e pro outro, gesticulando, mas acabou, fica assim, né? É o que eu falo, se é um treinador brasileiro, nego, ó, acabou isso aí no ar, ó, se fosse treinador brasileiro, ó. Tô de olho. Tô de olho. Agora, o que me deixa muito triste é que o Hulk merecia esse título. O Hulk merecia esse título, sabe? Você é gigante, cara. Você é gigante. E eu já perdi um monte de pênalti decisivo também. Tá? Mas você é gigante. Fico triste por causa do Hulk, porque o Hulk merecia muito esse título no Atlético Mineiro, sabe? Merecia muito. Mas o Atlético jogou muito mal hoje. Se o Atlético entra disputando uma final de campeonato, como deveria ser, com o time que tem, acho que ganharia até com uma certa facilidade. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Um jogo final, é isso. Lanús campeão. Os argentinos são bravos. Na verdade, desde o início do jogo, né, o que o Lanús queria era levar para os pênaltis. A gente falou isso várias vezes ao longo da transmissão, exatamente porque ele sabia que a única chance que ele realmente teria seria nos pênaltis, né? O Atlético se mostrou o tempo inteiro de jogo muito superior à equipe argentina, mas não soube usar essa superioridade, né? Errou muito, né? Jogadores de que a gente esperava mais, não aconteceu. Na prorrogação aí o desgaste físico contou muito, né? Acho que alguns erros pontuais a gente pode discutir, né? Como se coloca o Biel para bater pênalti quando o cara já tinha errado 2 vezes durante, né, o normal do jogo. Claro que a culpa não foi dele, né, gente? 90 minutos que os outros tiveram para resolver, não resolveram. Nenhum dos grandes nomes ou do que a gente acha que poderia resolver pro Atlético não resolveu no tempo normal de jogo também, né? Então a culpa não é só dele, obviamente não é, né? É num coletivo. Mas assim, eu acho que o tempo inteiro, né, a temporada toda do Atlético, ela foi irregular, né? Esse jogo meio que fechou essa história dessa irregularidade, né? Do ser um time em determinado momento e de não ser em outro. Vários jogadores que a gente sempre fala assim, não, né, tá legal, vai melhorar, não sei o quê, e não acontecer. Né? E acho que é só um resumo do que foi toda a temporada do Atlético, né? Não chega a isso, não chega a esse título. A gente esperava que o Atlético vencesse o jogo, ele teve chances para isso, não foi competente e foi menos competente ainda nas disputas de pênaltis. Ele perdeu 3, inclusive um com o Hulk, né? Agora, eu também só não entendi por que o Biel, que já tinha perdido um gol feito, tinha que cobrar o pênalti naquele momento. Não entendi. Mas é isso aí, futebol, um tem que vencer e quem venceu foi o Lanús. Parabéns para o time argentino que conquista o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Tuvimos controlado el partido durante los 120 minutos, creamos 5, 6, 7 ocasiones de gol claras, lastimosamente no pudimos convertir. Y bueno, llegamos a la hora de los penales y eso lastimosamente depende un poco de la suerte y del mérito también. ¿Qué faltó? Porque tuvieron mucha posesión de pelota también, sobre todo en el primer tiempo. Sí, sentimos en el primer tiempo la cancha un poco seca, el cual retardó un poco el juego, pero a pesar de eso tuvimos el control del partido totalmente. Yo creo que fuimos muy superiores, pero bueno, lastimosamente si eso no lo traducís en goles, terminar sufriendo de esta forma. Agora é a sua vez de opinar.
Você acha que o Atlético Mineiro pipocou na final da Sul-Americana, com Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçando pênaltis e deixando o título escapar? Ou acredita que foi mais questão de detalhe, nervosismo de decisão, algo que poderia acontecer com qualquer time em uma final tão pesada como essa? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar no vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e a gente continuar trazendo conteúdo sobre o Galo e o futebol sul-americano. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.